Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia de sexta-feira a gente comemora aqui o aniversário de hoje e de amanhã dos seus pastores. Então, escreve pra gente aí, 96803-8319. Envia pra gente pelo WhatsApp, onde você pode participar também dando a sua opinião, né, JR? E também no nosso Facebook. No Facebook nós temos aqui um vídeo que nós fizemos agora há pouquinho, olha, foi uma live, nós fizemos agora há pouquinho, tá aqui disponível, você vai poder exatamente ali no vídeo trazer a sua opinião sobre o nosso tema principal e depois os demais temas. Sempre quando dá tempo a gente vai avançando, vai conversando, vai dialogando, vai debatendo. Hoje também é aniversário de São Paulo. Temos uma grande audiência naquela grande metrópole São Paulo que nos prestigia hoje, feriadão, muita gente de boas, e aí ouvindo a gente. Muito obrigado aí a São Paulo pelo carinho da audiência, parabéns a essa cidade, aos paulistas, aos paulistanos que nos acompanham. Muito bom, Marcela, é isso aí? Isso aí. Então vamos pra frente, são 11h05, 11h05 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Bora lá, minha gente, ouvinte contando, minha mãe sempre foi uma mulher exemplar, evangélica, trabalhadora e de grande dignidade, mas nenhuma dessas coisas impediu que ela sofresse. Mamãe foi vítima de 3 acidentes vasculares cerebrais, o AVC, e durante muito tempo sofreu em cima de uma cama. Aí a nossa ouvinte diz, olha, eu nunca entendi o porquê de tanto sofrimento, mas sempre acreditei que um dia aquele quadro seria mudado. O problema é que hoje ela se foi e eu fiquei cheia de dúvidas, conta a nossa querida e amada ouvinte. Pastor Emanuele Lisboa é a nossa menina da mesa de hoje, nós sempre começamos ouvindo as meninas. Nosso ouvinte, pastora, pergunta por que Deus permitiu que minha mãe sofresse tanto se no final o objetivo de Deus, era que ela não vivesse? Qual o propósito do sofrimento na vida do crente? Como não entrar em tristeza e depressão e confiar que Deus pode nos dar mais alegrias que tristezas? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Pastora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, essa amada mesa seleta, sempre cheia de pessoas intelectuais, sábias, cheia da presença de Deus. Bom dia a você, ouvinte, que está conosco nessa manhã. Esse tema de bastante relevância, porque traz à baila algumas discussões. A primeira é que, por que Deus permite algumas coisas? Infelizmente, nós temos 2 vertentes. A primeira é de que tudo colocamos no colo do Senhor. Tudo é o Senhor que permite. Eu não sei qual é a condição da irmã, eu não sei qual é a condição da mãe da ouvinte, mas às vezes não cuidamos da nossa saúde, somos negligentes com a vida que o Senhor nos entregou. E isso acarreta problemas futuros. E aí depois fala assim, Deus permitiu, Deus quis que minha mãe morresse, mas a pessoa comia gordura, a pessoa não tinha uma vida saudável e as práticas negativas, os maus hábitos, pode ter acarretado uma vida ruim. E não foi permissão de Deus, ou seja, uma questão de autorresponsabilidade.
Pastor Guilherme Costa, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. O tema é pesado, é difícil, envolve o sofrimento, envolve mãe, que é sempre muito difícil, é um bem preciosíssimo, mãe e pai. E a gente está aqui para poder ouvir, né? Ouvir os nossos ouvintes e ouvir os nossos queridos debatedores. Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado da Rádio 93. Tema difícil, uma frase que eu destaquei aqui, que a nossa ouvinte diz, nunca entendi o porquê de tanto sofrimento. Infelizmente, tem coisas que a gente nunca vai entender mesmo, JR. Existem coisas que acontecem na nossa vida que está na esfera dos mistérios de Deus, da soberania de Deus. Deuteronômio 29:29 vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Eu concordo com a pastora Emanuele, existem questões da autorresponsabilidade, mas existem questões também que fogem ao nosso controle humano e nós não temos, nem sempre teremos explicações para tudo o que acontece na vida. Por que Deus permite o sofrimento do justo? Nem sempre nós vamos ter essa resposta. É confiar em Deus apesar das circunstâncias, é confiar em Deus apesar das adversidades. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente ao debate 93 de hoje. Queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, pastor. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, parabéns a São Paulo, um abraço para toda essa audiência maravilhosa. E a pergunta é, por que Deus permitiu? Porque Ele quis, ou porque Ele permitiu? E aí? É isso mesmo. Porque a gente não tem poder sobre essas coisas, a gente não tem como discutir isso. O pastor Emanuele falou bem um aspecto da vida humana, que é a lei da colheita, da semeadura da colheita, aquela questão de que nós podemos destruir o corpo, mas eu não quero nem entrar nessa questão. Nós somos vítimas hoje de um ensinamento, de uma doutrina que devastou a vida espiritual de muitas pessoas. E ainda há muita gente acreditando que sofrimento não cabe ao crente. Ainda há muita gente acreditando que é crente não pode sofrer, não pode passar por dificuldade. Isso é um engano absoluto, total, porque a palavra do Senhor diz para nós que o sol nasce para todos, para o justo e para o ímpio, e o sofrimento ele também vem para todos. Então, por que a sua mãe, sendo boa, sendo crente, sendo uma pessoa digna, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa que servia a Deus, sofreu? Porque o ser humano sofre. Isso é consequência do pecado. E do pecado não nosso, mas do pecado original, do pecado de Adão. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Mas nós, pastores, eu quero me colocar aqui, na condição dos pastores, nós estamos fazendo muito mal para o povo quando dizemos que nós, crentes, porque somos crentes, não temos que aceitar o sofrimento ou não temos que sofrer. Isso é uma mentira, isso não é verdade. Todos nós podemos sofrer. É o que a Bíblia nos adverte. Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo ao debate 93. E aí, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores também. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com o ouvinte, porque eu estou nesse grupo de pessoas que tem mais perguntas do que respostas em relação ao sofrimento. E eu admito isso, né? Esse grupo de pessoas que não digere o sofrimento com muita facilidade, e por mais que as pessoas tentem explicar com palavras, ou nós aqui, pastores, fazendo isso, parece que as palavras, elas trazem um certo alento, mas não explicam muito as questões que a gente enfrenta na vida. Isso porque conviver com a graça, tirar a graça do papel, é muito difícil. Porque se eu entendo o que significa a palavra graça, eu vou começar a compreender que tudo o que eu recebo ou deixo de receber nessa vida não está fundamentada no meu desempenho, não está fundamentada na minha força, mas nada disso é feito por merecimento, né? Então tem gente que sofre e está sofrendo necessariamente não porque fez alguma coisa para merecer isso, né? E tem gente que sofre e é consequências de ações.
Mas assim, não dá pra gente simplesmente estabelecer uma regra em meio a tantas perguntas. Eu acho que o que é mais importante é entender que Deus está nos ensinando a ser. Nós vivemos essa vida muito preocupados com o ter e não com o ser. Né? Deus está nos levando para o caminho de volta para casa. Né? A gente pegou vários atalhos, alguns desvios, nos distanciamos da imagem e semelhança de Deus, e o caminho de volta, ele é um caminho que passa por muito sofrimento. Vocês entendem, e pergunto aqui a vocês que lidam com isso dia a dia, no ministério pastoral, acompanhando as pessoas, quando se fala de morte, é uma coisa que ninguém tem prazer nisso. Com certeza. Todo mundo tem dificuldade com isso. A Bíblia traz um texto, fala sobre esse assunto, do ponto de vista de Deus, tem um entendimento muito especial para esse assunto, mas se a pessoa morre imediatamente, é ruim. Se morre lentamente, também é ruim. Nós não queremos a morte. Verdade. De um jeito ou de outro, daquela forma ou daquela outra, a gente tem uma dificuldade para encarar, porque nós fomos feitos para a eternidade. Para a gente é bem complicado isso. E aí surgem as perguntas. Por que sofreu tanto para depois chegar nesse ponto? O que a gente sabe do que estava acontecendo dentro da pessoa? E não é só a pessoa, não, Deus estava preparando a pessoa para levar, porque sofreu o mundo que ela não estava pronto. Isso é julgamento. Isso é juiz de plantão, o juiz de plantão. Pode ser que o efeito ali tenha sido muito mais na vida de outros do que na vida do próprio indivíduo. Mas ainda assim, pastora, é complexo. Não, sim, com certeza. E o que acontece? Eu comecei a minha fala dizendo que haviam duas vertentes, né? E eu falei só uma delas, que foi a questão da autorresponsabilidade, que nós também não podemos fugir. Mas a segunda vertente, que entra em concordância com tudo que os pastores falaram, eu gostaria de deixar um versículo que está em 1 Coríntios 15:19, que diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais que miseráveis de todos os homens. Ou seja, Deus tem o melhor para nós nessa vida, mas temos que entender que a maior promessa é na vida vindoura. Ou seja, muitas vezes nós falamos assim, mas por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Como os pastores disseram, e eu concordo plenamente, nós não temos todas as respostas. Mas nós temos que entender que a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Isso não fomos enganados. Nós teríamos aflições sim no mundo, mas o que o Senhor diz? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, as dificuldades vêm, as tribulações vêm, o dia mau vem para todos. O dia mau não vem só para a ovelha. De repente, essa ouvinte, ela está falando da minha mãe, foi uma mulher exemplar, evangélica. Ela, de repente, era uma membra, não sei, era uma líder, mas eu quero dizer que pastor também tem um dia mau. Diácono tem um dia mau, presbítero, todos nós temos alma, todos nós temos dias difíceis, todos nós sofremos tribulações, todos nós temos vontade de chorar. E por quê? Nós não sabemos o motivo. Mas, né? Sabe, pastora, eu didaticamente, eu tenho esse hábito de tentar colocar tudo didaticamente para a minha vida, né? E eu tenho lidado com essa questão do sofrimento, lendo, ouvindo, sob 3 pontos de vista, e eu acho que isso me ajuda a compreender um pouco disso. Uma das origens do nosso sofrimento é lá o pecado original, que nos trouxe coisas que nós não temos como lutar. Você fica doente, por mais que você brigue contra isso, não tem jeito, tá certo? As ites da vida, os problemas do envelhecimento, as questões de enfermidade que nós enfrentamos, que não tem nada a ver com as nossas atitudes. Então, a primeira fonte de sofrimento está lá no pecado original. E nós somos pagadores dessa conta por consequência. E só seremos restaurados completamente no dia do arrebatamento. A segunda fonte de sofrimento é a fonte como consequência, é a consequência dos nossos próprios erros. É a questão da alimentação, são os erros que cometemos, é a vida que levamos, são aquelas coisas que fizemos. Então, todos nós sofreremos aqui as consequências daquelas atitudes que nós tomamos. A vida, ela é feita de escolhas. Então, uma outra fonte de sofrimento são as decisões, as atitudes que tomamos, consequências dos nossos próprios erros. Mas a Bíblia ainda fala sobre um terceiro ponto, que é a provação divina.
divina. E Deus muitas vezes acha em nós condição de sermos provados. E nunca ninguém que está sendo provado vai entender isso. Mas o Senhor é soberano e Ele pode provar a quem Ele quiser e achar que suporta a provação. Ouvinte dizendo aqui no Face da 93, minha mãe sempre foi muito boa, caridosa, ajuda mesmo, sem condições muitas pessoas, mas vive muito mal, passa necessidade, ninguém entende por que isso acontece, porque ela é evangélica, diz aqui uma de nossas ouvintes, trazendo a sua opinião. Outro ouvinte ainda no Face dizendo: Deus sabe de todas as coisas, lá na frente veremos o propósito de Deus conosco, devemos apenas adorar. São temas que a gente vai lutando aqui. Outro ouvinte ainda no Face: o sofrimento do crente ou não crente está nos planos de Deus. Deus tem os planos perfeitos para nossa vida. São planos que muitas vezes nós não conhecemos o final do plano, né? Que negócio, olha, vai ter, como é que faz? A gente nunca conhece, né? Então. A gente nunca conhece. Jesus nos chama para caminhar com Ele, mas Ele não diz o destino, não diz por onde ele vai. Ele chama os discípulos. Em Eclesiastes, que para mim o livro de Eclesiastes ele dá uma aula sobre isso, né? Um testemunho sobre essas questões de sofrimento e da vida. Eclesiastes 8, 16, 17 diz assim: todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem, né? O apóstolo Paulo diz que os caminhos do Senhor, eles não podem ser trilhados por nós. Deus não tem os nossos pensamentos. A gente precisa entender, como eu falei, é um caminho de volta e passa pelo sofrimento. Deus está nos aperfeiçoando. Eu entendo e concordo com a fórmula teológica que fala sobre morte, a gente foi criado para a eternidade. Eu acredito nisso. Agora, eu preciso admitir, JR, pessoalmente, que a minha dificuldade com a morte não é porque eu fui criado pela eternidade, é porque eu sou extremamente apegado às coisas desse mundo, a essa vida. E o que Deus está fazendo na minha vida, no momento de aperfeiçoamento, de santificação, é o exercício do desprendimento, porque Ele está me levando para a eternidade. Ele quer que eu viva essa eternidade hoje. E viver essa eternidade hoje faz com que eu me desprenda da vida de hoje. Eu viva essa vida, mas não esteja enraizado nela. Então, o importante é você viver o durante, né? Não é você pensar simplesmente no resultado final. Se você está sofrendo, você precisa viver intensamente esse sofrimento e buscar em Deus uma forma de lidar com ele. Se você está extremamente alegre, viva essa alegria, porque Deus está com você também nesse momento de alegria. JR, o sofrimento faz parte da nossa natureza humana. Enquanto nós estivermos nesta terra, nesse corpo corruptível, nós vamos estar sujeitos às adversidades, às aflições, às doenças. O porquê? Soberania de Deus, mistério de Deus, tem coisa que nós não vamos encontrar explicação. Agora, eu queria citar um versículo de Filipenses 4, muito utilizado, né, onde Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é usado fora do contexto original, porque dá uma ideia de um triunfalismo, de vitória sempre, e no versículo anterior Paulo vai dizer o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele vem e completa esse raciocínio dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em Cristo eu posso passar por momentos de estar abatido, por momentos de escassez, de sofrimento, porque na vida do cristão até as aparentes derrotas se transformam em grandes vitórias. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ouvinte dizendo: minha mãe também, JR, mulher de Deus, mulher de oração, mãe exemplar, sofreu muito para morrer. Mesmo sabendo que a vontade dele é soberana, a gente fica pensando lá no fundo. Sofreu tanto se a enfermidade dela era para a morte, porque Deus não abreviou os dias dela. São perguntas lá da alma, perguntas feitas muitas vezes em silêncio.
são questões que a gente pode não ver muito comumente as pessoas compartilhando, talvez só na hora do impacto mesmo que acontece, a pessoa traz uma frase, uma palavra e depois a pessoa guarda aquilo. Tem muita gente que é oprimido, assim, não fala nada e tal, e aí a pessoa não consegue conversar, não consegue chorar, não consegue reclamar, e aí aquilo explode algum dia. Cada um tem O vulcão e algum dia vai entrar em erupção. Deus não se agrada do sofrimento humano, justo viverá pela fé, com fé se alcança a vida eterna, diz aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: compreendo perfeitamente essa irmã, passamos por algo semelhante, só que era um anjinho, a minha sobrinha, filha única do meu irmão, de apenas 3 aninhos, e aí ela conta o sofrimento da criança e de toda a família envolvida também. A Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se plantamos coisas boas, não deveríamos colher também coisas boas? E a pessoa traz o que se chama de a lei da semeadura, que eu tenho impressão, irmãos, que assim como determinadas palavras são usadas com significados diferentes, essa expressão, a lei da semeadura, caiu na fala popular. E ela pode não ter exatamente o entendimento original ou mesmo uma aplicação ampla, como está se esperando aqui. O que se fala é o seguinte, vou tentar expressar isso aqui. Fez coisa ruim, olha, a consequência é essa, acelerou o carro, vai bater o carro. Então a pessoa diz, ok, então não vou acelerar. Ela não acelera, mas o carro de trás acelera. Aí diz, espera um minutinho, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Eu não acelerei, o outro acelerou e bateu em mim. O sofrimento, o erro do outro também respinga em mim. Como é que se lida com isso à luz do que se chama de a lei da semeadura? Nesse caso específico, você colocou um complicador na equação, mas nós precisamos entender a semeadura dentro do aspecto específico, porque muitas pessoas acham que se a gente planta manga, por exemplo, a gente tem o direito de colher abacaxi. Não é bem por aí. Você tem que especificar na colheita do que você está falando. Então, quando Deus não se engana. O Paulo, quando ele escreve isso aos Gálatas, ele diz que Deus... ninguém pode zombar de Deus, ninguém pode achar que Deus erra, ninguém pode achar que Deus se equivoca. Deus sabe o que está fazendo. O problema é que nós não entendemos como o Senhor está trabalhando, nós não conseguimos compreender a forma como Ele está trabalhando. E para quem está dentro da situação é muito difícil, E só quando você alcança uma maturidade dentro de determinados quadros, você vai conseguir, olhando para trás, vendo o final do filme, que você vai entender o porquê de algumas ações. Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 em diante, ele chega a dizer um absurdo para mim, porque eu que estou sofrendo, quando eu leio isso que Paulo diz, isso é um completo absurdo. Paulo diz assim, mas nós devemos nos alegrar no sofrimento. O que é isso? O que Paulo está dizendo? Como é que eu vou me alegrar no sofrimento? Que coisa terrível é essa? Mas ele está falando isso porque ele já passou pelo sofrimento. Então hoje ele tem a experiência do que o sofrimento produziu na vida dele. Nós não temos, quando estamos vivendo. Eu já vivi algumas situações assim, que na hora, a primeira pergunta é, Senhor, por que eu? Por que isso? A gente ainda chega ao ponto de dizer, eu não merecia isso, Senhor. Então, nós não entendemos o que falamos. Eu vou ler o texto bíblico, que é para ajudar o entendimento. Eu acho que a gente pode prestar um grande esclarecimento hoje aqui aos nossos ouvintes. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6, gente, diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Esse é o versículo 6. 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esta é a leitura do texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 10, onde está inserida a frase: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Debatedores. O que Paulo está falando é justamente no quesito sobre a ação humana, o nosso eu, o nosso proceder. A semeadura que está sendo falada é o que a nossa autorresponsabilidade. Sim. O que eu planto, eu colho. Ou seja, como o pastor falou, se planta manga, não pode colher jaca, não pode colher abacaxi. O que Paulo está alertando e ensinando é justamente sobre as nossas ações, as nossas ações contra homens, contra mulheres, as nossas ações contra humanos. Agora, eu gostaria de fazer até um adendo, tá? O pastor disse que acho um absurdo que Paulo disse de se alegrar no sofrimento. E eu vou lhe dizer que eu já fiz muito isso. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E no meio do meu sofrimento, eu trazia à memória coisas, ações, experiências com Deus que me tiravam daquela situação. E no meio do sofrimento, eu conseguia um fio para me segurar e me alegrar no meio daquela tribulação. Porque a tribulação, ela passa um processo, ela te causa paciência, ela te dá perseverança. Então, que me respeite, pastor, não, mas perfeito, eu mas não acho que Paulo era louco, e eu acho que Paulo ele falou com propriedade, que eu já vivi a mesma coisa que Paulo. Está falando? Só para poder, gente, eu só vou pedir a vocês o seguinte: eu não queria sair do texto bíblico. Só para poder, porque o texto é chave para o nosso entendimento. Eu tenho a impressão que o que o pastor Carlos Pedro, se quiser falar sobre isso para responder, quer responder a pastora? Vou só responder e aí eu falo sobre o texto. Não, porque o que o Paulo está falando é um princípio de maturidade. Então, quando você chega à maturidade, aí as coisas se tornam mais fáceis. Mas dentro do furacão, é muito difícil você entender essas palavras de Paulo. Quando ele fala aos Gálatas, ele está usando um princípio de sabedoria para aplicar o que ele está ensinando. Ele está combatendo alguns ensinamentos nas igrejas da Galácia. E Paulo está se referindo à vida eterna, ele está se referindo ao futuro. E ele diz assim: vocês não podem se enganar em relação a isso, tenham cuidado, porque isso aqui é uma verdade. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tenha cuidado para você não estar plantando carnalmente dentro de um princípio da carne, querendo colher um princípio espiritual, querendo ter um fruto espiritual para a eternidade. E ele vai relacionar aquele que semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Então, o ensino de Paulo, na verdade, é um ensino em relação à natureza carnal e à vida eterna. Mas ele usa um princípio que é um princípio universal e válido para todos nós. Pastor Carlos Pedro tocou numa palavra que eu gostaria de enfatizar aqui: vida eterna. Porque a base da nossa fé cristã, nós que somos cristãos, a base da nossa esperança é Cristo Jesus. Sim. Ele é a nossa esperança. Então nós temos que viver nessa terra não nos esquecendo da vida eterna. Sim, da vindoura. Da era vindoura. Nós precisamos tentar entender isso. Tanto que Paulo, em Romanos 8,18, ele vai dizer o seguinte: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Verdade. Então nós cristãos precisamos ter perseverança na dor, perseverança no sofrimento, perseverança na tribulação, para que após esse período de provação, nós sejamos aprovados e venhamos receber a coroa da vida. JR, a gente às vezes mistura um pouco as estações, né? Eu não concordo com essa ideologia de que o que você planta, você colhe. Né? Eu não concordo com essa ideologia, principalmente porque nós temos na Bíblia vários exemplos. É o que está na Bíblia. Sim, mas só concluir, pastor. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jesus fala sobre a plantação de trigo, né? E na hora da ceifa você tem joio no meio, certo? Então você plantou trigo, mas apareceu o joio lá, que foi semeado por outro. Então na hora de colher, você vai ter que colher os dois, né? Então assim, a gente precisa olhar para esse texto e pensar no seguinte: a questão ali é ajuda mútua. Então, se eu não ajudo o meu próximo, né, talvez por estar extremamente preocupado com as coisas dessa vida, com aquilo que eu preciso armazenar, acumular, eu vou ganhar recompensa dessa vida. Agora, se eu abro mão disso para ajudar o outro, e as pessoas fazem isso, né,
por questão de espiritualidade, de estar ligado a um corpo, todos que estão semeando, certo? Vão acabar fazendo com que o resultado seja repartido entre todos. Eu vejo que o texto está caminhando por aí. Agora, não com a ideia de que se eu planto isso, não posso colher aquilo. Gente, a gente fala sobre plantação na Bíblia e depende de uma coisa muito fundamental para que a gente colha. Porque, na realidade, quem planta é a gente. Mas quem dá o crescimento? É Deus. Então, para a gente colher aquilo que planta, depende do que Deus quer que seja colhido. Porque se Ele não quiser, não adianta. Você pode plantar o que você quiser, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer uma outra coisa, porque não é aquilo que Deus quer. Se Deus não der chuva, não tem crescimento. Se Deus não der sol, não tem crescimento. Então, é Deus que vai controlar os resultados. Os resultados não estão na nossa mão. Não depende da nossa semeadura, simplesmente. Vamos ver se vocês ficam de acordo, se há consenso. Primeiro que a Bíblia diz em outro texto que de uma árvore boa não pode ter frutos maus, ou de uma árvore má não pode ter frutos bons. Beleza? Estão todos de acordo. Quer dizer, a gente tem uma percepção sobre a questão de árvore nesta reflexão. O texto, no versículo 6 em diante, fala aqui do que instrui. O que instrui está semeando na vida do instruído, e o instruído reconhece esse trabalho. Então você tem aqui uma semeadura no processo, está estabelecido aqui. Parece que ele está construindo uma imagem, e aí chega nesse ponto. Depois ele fala que tem gente que zomba de Deus. Quando diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Isso não vem do nada. Mudei de assunto. Não mudou de assunto. Ele está num contexto aqui, falando sobre pessoas que estão dentro, exatamente, mas que estão fora. São zombadores de Deus, achando que estão enganando a Deus. Quem acha que está enganando a Deus, está enganando alguém. Tá certo? Tem gente sendo enganada, mas essa pessoa que está enganando, essa gente não consegue enganar a Deus. Ele diz, de Deus não se zomba, hein? Ananias e Safira é um exemplo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha o contexto que nós estamos. Vamos ver versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne ele colherá corrupção. Tá ligado? Sim. Ao versículo anterior. Ligado à plantação. E o que semeia para o espírito, colherá a vida eterna. Estão falando aqui de algo profundo e extraordinário. Aí ele olha e diz assim, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, ainda há hipótese de não vermos isso. Exatamente. Porque pode haver o desfalecimento do indivíduo. Mas no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Nunca é vão. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Ou seja, independente de ter algum tipo de retorno. Principalmente os da família da fé, aí ele coloca isso num aspecto de que, de alguma forma, os domésticos da fé estavam sendo abandonados. Sim. Perseguição, luta, batalha, viagem, desemprego, porque eles eram desempregados porque eram crentes, eram abandonados pelos seus pais porque eram crentes, que abraçaram a fé. Diz, cuidem da família da fé. E traz essa ideia de que a fé forma família, forma um ambiente maravilhoso, onde você cuida um do outro. E precisa, então, nesse nesse contexto, e aí eu pergunto, que eu comecei minha fala dizendo, será que há consenso? Aí eu trago para os irmãos. Pastor Carlos Pedro. A carta aos Gálatas, ela é uma carta corretiva, porque os irmãos estão se desviando. Essa é a questão. Estão se desviando porque estão ouvindo gente que, segundo Paulo, está pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que ele pregou. Então, Paulo está tentando combater a isso. E ele fala duramente às igrejas na Galácia contra isso. Vocês estão abandonando a fé. Quem foi que fez isso com vocês? Por que vocês abandonaram a fé tão rapidamente? E aí, de um certo ponto para frente, a partir do capítulo 4, 5, ele começa a reeditar os ensinamentos que ele fez.
Ele começa a reescrever aquilo que ele já havia dito. Então ele dá novamente os ensinamentos aos irmãos. E ele está falando, ele termina no capítulo 6 falando da ajuda mútua, falando da generosidade, que é um ensinamento que ele deu e que a galera que está lá na Galácia não está ensinando isso. Eles estão usurpando os crentes e Paulo está bravo com eles lá e brigando com a igreja porque a igreja está mudando o aspecto. Então Paulo diz assim, ó, vocês não podem se enganar, vocês não podem pensar que esses caras aí vão zombar de Deus ou quem quer que seja vai zombar de Deus. E ele cita um princípio, ele cita algo que é válido, é uma regra, é um princípio válido. Ele diz assim, ó, aquilo que o homem semeia é isso que ele colhe. Isso é um princípio. Verdade. E ele usa esse princípio para falar do que ele quer. Ele diz assim, ó, se você semeia com base na carne, isso vai causar destruição. Mas se você semeia com base no espírito, isso vai gerar fruto para a vida eterna. Aí ele volta para o assunto. Ele diz assim, ó, vocês precisam cuidar das pessoas. Vocês precisam fazer o bem. Então, quem tem a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Faça a todos, faça de maneira generosa, porque se nós não desfalecermos, vamos colher. Paulo, parece que ele faz umas misturas, mas há aqui sim um princípio que ele coloca dentro de um ensinamento. Como Jesus fazia, ele usa como metáfora. A questão, Jesus fez isso muito. A questão não é essa. Na lei da semeadura. Eu acredito. Eu acredito. Tá escrito, até porque a lei da semeadura é natural e física. Eu gostaria de falar sobre isso. Aqui. Ó, primeiro eu preciso esclarecer que eu não disse que não acredito na lei da semeadura. Não, só disse. Eu falei a ideologia que se levanta. Eu falei a ideologia que se levanta em torno da lei da semeadura. Amém. Então vamos lá. Meu coração tá mais tranquilo. Não, eu também. Agora eu planto amor, certo? Sim. Durante essa vida, eu colhi ódio. Significa dizer que eu recebi o que eu plantei? Eu tenho que pensar na eternidade. Um dia, como diz o texto, eu vou receber vou fazer a ceifa daquilo que eu plantei. Agora, isso pode não acontecer na minha vida temporal. Eu posso estar amando um monte de gente e estar recebendo como retorno ódio. A semeadura que nós estamos falando é física. Não é nessa semeadura. Quando eu digo que aquilo que você planta, você colhe, e uma pessoa é crente, temente a Deus, justa, e ela está tendo uma vida de sofrimento, ela vai entender isso como injustiça. Então, eu preciso deixar claro que não é isso. Um de cada vez. Não é isso. Só um adendo. A gente tem que entender que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, sim, mas vai colher quando, como Deus quiser. Então, essa não foi, eu acredito que nós que estamos aqui, não era nessa vertente que nós estávamos falando sobre a lei da semeadura. E graças a Deus, assim, eu estou ouvindo isso do senhor. Graças a Deus eu estou ouvindo isso do senhor, porque eu fiquei até preocupada. Porque assim, para mim, eu entendi que o senhor disse que o senhor não acredita nessa lei da semeadura, o senhor até usou. Eu usei a palavra ideologia antes, né? O senhor até... Assim, eu não ouvia. Então, me perdoa. Então, assim, e o senhor até usou um exemplo da semeadura que o pastor falou de plantar... plantar, sei maçã e colher abacaxi. E o senhor me falou que quem planta joio? Ninguém planta joio, porque ninguém planta erva daninha, né? Ninguém planta erva daninha. Na verdade, e ninguém colhe joio. A palavra de Deus diz que quem iria colher o joio, quem era? Era o Senhor, ele que ia colher o joio. Então, assim, ninguém planta joio. As plantas oportunistas, elas crescem com as saudáveis com um único objetivo: destruir quem está de pé. Então, assim, é para isso que crescem as oportunidades. Irmãos, é o seguinte, eu tô querendo esclarecer, tá certo? Eu acho lindo, a discussão, acho que vale a pena, é fantástico. Depois vocês almoçam juntos, conversem um pouco mais. Mas, sim, eu tô querendo esclarecer, tá certo? Sabe por quê? Porque toda vez que a gente vai aumentando, aí não volta no ponto. Não, tem que voltar no ponto para tentar produzir um esclarecimento para o nosso ouvinte. Porque quando diz assim, ó, eu creio na lei da semeadura, certo? Sim. Aí a pessoa diz, qual? Então é isso que eu queria falar. Ué, mas eu tô pedindo desde o começo, tá querendo falar? Eu pergunto, vocês vão falando e não contam o negócio, pera um minutinho, agora vamos esperar um minutinho, vou pela ordem aqui, pastor Guilherme primeiro. Data vênia. Vou pela ordem, pastor Guilherme aqui. É o seguinte, lei da semeadura, eu li o texto bíblico. Sim. Eu entendo sim, sou eu. Agora quem fala sou eu aqui, se vocês concordarem, fiquem à vontade, são livres. A Bíblia diz, eu creio. Eu creio. Se o coach, o apóstolo, o bispo, o pastor
o padre e no feminino, qualquer um desses aí disser, eu tenho dúvidas. Para mim tem que estar na Bíblia. Sim. Então uma pessoa diz, olha, existe a lei da semeadura, eu tenho que saber qual. Tá falando sobre o quê, irmão? Tá falando sobre o quê? Se planta manga, nasce manga? Não precisa me dizer isso. Agora, o que significa isso com os seguintes elementos? Primeiro elemento, graça. Graça. Ladrão da cruz. Que não roubou a cruz. Roubou outra coisa, mas não foi a cruz. Sim. Plantou. Colheu o quê? Colheu a crucificação. Sim. Não resta dúvida. Exatamente. Sim. Certo? Semeadura. Não é isso? Depois disso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça. Ok? Então, esse elemento da graça, que a gente não pode excluir dessa discussão. Sim, é um elemento da graça e o segundo, de fé, pastor Guilherme que vai falar. O segundo elemento é o seguinte, meritocracia. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um exemplo, tá bom? Catita vem todos os dias aqui, serve a vocês com café e água. Maravilhoso. Aí eu vou chegar pra ela na porta ali, eu falo assim, Catita, deixa que eu entrego. Aí eu pego e trago aqui, coloco aqui na mesa. Aí vocês vão falar assim, nossa, como JR é humilde, né? E ele agora serve pra gente. Mas eu fiz de propósito. Eu fiz pra ser exaltado. Sim. Eu fiz pra vocês acharem que eu era humilde. A finalidade era outra. Olha, mas o que parece isso? Aí você vai dizer, nossa, ele está colhendo humildade, ele está plantando humildade, vai colher humildade, só que o meu coração não estava sendo humilde, eu estava querendo aplausos e exaltação. Era outro, né? O seu dólar, a sua intenção compreende era isso, irmão? Sim. Então tem vários elementos nessa mistura toda e eu não posso deixar a Bíblia de lado e sei que vocês também não. Pastor Guilherme tem a palavra. Vamos lá. Você citou o ladrão da cruz, eu gostei desse exemplo. Porque ali você vê que a graça alcançou o ladrão na cruz, mas para ele receber aquela palavra de Jesus, ele semeou antes. Teve uma semente de fé ali, porque ele vira para Jesus, né? Tem um diálogo, tem um reconhecimento de quem era Jesus. Sim. Quando ele fala, lembra-te, né, de mim, quando entrares no paraíso, ali... Houve o arrependimento, palavra-chave, exatamente, ele estava recebendo ali, né? E a graça o alcançou. Então até ali eu vejo a lei da semeadura. Eu acredito que as nossas atitudes geram consequências. Vejo isso na vida dos heróis da fé, dos personagens bíblicos. Eu acredito nisso, acredito na lei da semeadura. Entretanto, alguns tipos de sofrimento e algumas permissões que Deus concede ao longo da nossa vida fogem dessa lei. Fogem dessa lei. Alguns sofrimentos. Aí o nosso ouvinte fala aqui, a minha mãe, fiel, crente dedicada, e teve 3 AVCs. É mais fácil, pastor Guilherme, usar a lei da semeadura para as coisas ruins do que para as coisas boas. Sim. Ou não, JR? Eu vou explicar para o senhor, pastor Carlos. O senhor tem agora a palavra do senhor agora. O cara roubou, o cara bebeu, o cara se drogou, foi assassinado. Aí, ele colheu o que plantou. Ou pegou uma agora vamos ao outro lado. Pessoa foi lá, cuidou do viciado, abraçou a pessoa e foi assassinado por ele. Mistério de Deus. É isso que eu tô falando, mistério. entendeu? É mais fácil pegar a lei da semeadura e aplicá-la para as coisas ruins. Essa lei da semeadura está sendo dita aí. Porque nós somos ruins. A nossa mente trabalha pro mal, não tem jeito. E por isso que a gente tem que se converter. Eu trabalho, eu vivo, eu cresci. Eu cresci numa igreja, trabalho numa igreja, vivo no meio de pessoas de classe média baixa, vamos dizer assim. Então, pessoas que sofrem. Então, o que acontece? É muito comum para mim e para as pessoas que estão à minha volta, verem gente crente, gente abençoadora, gente que ora, gente que já abençoou muita gente que já ajudou muita gente, espiritualmente falando. Gente que ora muito, gente que é muito serva de Deus certinho, mas que mora numa casinha de 3x3, 2x2, a geladeirinha aquela pequenininha, casa... E aí a gente olha assim, puxa, por que uma pessoa dessa que abençoa tanta gente não é abençoada? Porque a gente está olhando pela ótica errada. Sim. Porque nós estamos olhando numa expectativa de colheita errada. E aí a gente vê assim, o cara ali não ora, o cara ali não jejua. Aliás, ele vai lá para a irmã Joaninha orar por ele toda vez e o cara tá com carro zero, para na frente da irmã Joaninha com carro zero, mora num apartamento não sei aonde, é super abençoado, e a irmã Joaninha que abençoa ele não é abençoada. A gente está confundindo as coisas. Porque o cara que não ora tanto, ele estudou muito.
ele trabalha 16 horas por dia, ele fez diversas especializações. Acorda cedo. Então, financeiramente, ele tem a colheita, pelo menos essa é a regra, ele tem a colheita daquilo que ele semeou. A irmã Joaninha, espiritualmente, ela terá a colheita daquilo que ela semeou. E a gente não pode confundir isso, porque é disso que a Bíblia fala. Pastor Júnior. JR, Paulo está trabalhando com duas temporalidades nesse texto, tá? E aí eu vou associar a fala de Jesus sobre juntar tesouro na terra e tesouro no céu. Então, dois terrenos, tanto na fala de Jesus quanto na fala de Paulo. Né? Dois terrenos que trazem resultados. Na fala de Jesus, quem semeia na terra vai colher corrupção, e quem junta tesouro no céu vai ter eternidade, porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. E a gente não deve cansar de fazer o bem. Por quê? Ainda que você não veja resultado, então tá demonstrando que fazer o bem cansa. Certo? Cansa. Se cansa por quê? Porque nem sempre você vê os resultados. Mas você vai ver os resultados. Agora eu quero trazer o exemplo que Jesus dá para a gente se colocar no lugar certo. Vamos nos colocar no lugar certo? Jesus ele vai usar a metáfora da videira. E ele vai dizer o seguinte, que nós somos os ramos, a videira é ele. A semente também não somos nós. Né? A gente tem uma ação na plantação, mas na parábola da videira, a nossa ação é dar frutos. Desses frutos nós temos as sementes que serão lançadas, ok? Mas o Pai, que é o agricultor, não somos nós não somos agricultores. A colheita não é nossa tarefa. Né? Quem poda é o agricultor. Quem corta é o agricultor. Cortar e podar, tudo isso gera sofrimento. Tudo isso gera sofrimento. Vai criar em nós a sensação de que nós não estamos recebendo aquilo que merecemos. Mas a poda é para que a gente frutifique mais, ué. Entendeu? Então nós não podemos se colocar num lugar que não é nosso, tá? Ceifa sempre foi tarefa do Pai. Não é nossa. A nossa tarefa é plantar. Só isso. A gente lança a rede, traz o peixe para a praia, deixa tudo ali, porque quem faz separação não somos nós. Não é nossa tarefa, é tarefa do Pai. Nosso objetivo ao tratar o assunto é promover o esclarecimento na busca até, se possível, de haver um consenso. Se consenso não acontecer, se o consenso não acontecer, acontece. Sim. Normalmente, você está discutindo um determinado tema, sempre com o máximo respeito. A impressão que eu tenho, e eu digo isso aqui mais uma vez, falo eu, é que foi dado a este versículo um pragmatismo que o versículo não fala. Eu acho. Então é o seguinte, o que eu faço eu colho. O que eu faço eu colho. E eu faço para colher. E eu começo, por isso que eu dei o exemplo, eu quero parecer humilde para que eu seja exaltado. Aí eu faço uma coisa para receber. E aí quando eu não recebo, eu entro em crise. Peraí, não estou entendendo. Me ensinaram que era isso. Faz e você vai receber. É exatamente isso, pastorzão. Mas tem um problema aí. Claro, tem vários problemas, por isso que eu estou falando. Não estou discutindo aqui porque é um problema. É lidar com a graça. A gente tem dificuldade de lidar Entendeu? com a E graça. você tem a vontade de Deus, você tem o tempo de Deus, você tem a graça de Deus, você todas, exatamente. Todas essas manifestações divinas, elas mudam, são variantes, elas mudam o ambiente. A gente precisa ter essa ideia de que tudo que você fizer para Deus não é para receber, é porque você já recebeu. A graça de Deus te alcançou. Você faz por amor a Ele, para a glória dele. Você faz para honrar o Senhor, você faz como uma oferta suave da sua própria vida. Você não pode fazer pelo que você quer, mas pelo que ele é. A motivação. Quando eu começo a dizer assim, não vou fazer, que eu vou. Gente, isso é uma coisa Bota fácil. uma nota promissória debaixo do braço, É uma coisa né? simples. Olha, se eu fizer isso, se eu conversar com o pastor Guilherme, mandar todo dia para ele um oi. Oi, pastor Guilherme, Deus abençoe o senhor. Daqui a pouco ele vai achar, olha, JR tá precisando de alguma coisa, tal, não tô, foi bom o senhor falar nesse assunto, tô precisando daquela ajuda sua, inclusive é o que eu ia te falar, Guilherme. né? Tá precisando daquela ajuda sua. Conversa. Então, quando você tem uma intenção e você tem que deixar transparecer para Deus qual é a sua motivação, de Deus não se zomba. Sim.
A gente não engana Deus com as nossas ações. A nossa motivação. Deus conhece bem isso, JR. Deus esquadrinha nosso coração. Mas isso não Pastor anula Carlos que Deus Pedro, nos abençoe. Deus conhece. Eu estou querendo que nós conheçamos. Entender, JR, é que o princípio ele é verdadeiro. Agora, essas variantes, e foi muito bom você falar do pragmatismo, que algumas pessoas dão ao texto, porque a gente quer usar o texto para defender nossas posições. E não é bem isso que Paulo está colocando. Paulo cita um princípio, ele diz que o princípio é verdadeiro. Você tem que agora adequá-lo e tem que estudar ele na sua realidade. Nós, quando plantamos, nós temos uma expectativa. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o lavrador que trabalha, ele precisa gozar dos frutos do trabalho dele. Porque todo mundo que planta tem uma expectativa de colheita. E isso é uma coisa linda naquele que semeia. Nós vamos colher tudo da maneira que queremos, quando queremos, não sei, porque essa colheita não depende só de nós. Mas todo mundo que planta tem uma expectativa de colheita. E ninguém pode roubar de nós a expectativa de colher. Eu vou colher tudo? Ainda não sei. É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Gente, você não pode desfalecer. O reverendo Júnior falou isso. E muitas vezes eu fico reclamando, cara, eu ajudei essa pessoa a vida inteira. O mínimo que eu queria dele era gratidão. O cara agora me traiu. Ele me abandonou. Paulo fala sobre isso, gente. Paulo diz que Demas, depois de tanto ajudá-lo, Paulo abandonou ele. Paciência. Não dá para colher 100 por 1, sempre. Mas a gente tem uma expectativa de que vai receber. Não é ilegal, não é ilícita a expectativa da filha quando diz, poxa, minha mãe foi tão crente, tão abençoadora, e no final sofreu tanto. É uma expectativa que a gente tem de que vai colher. Mas quem decide o tamanho dessa colheita não sou eu. Quem passa as madrugadas estudando o quanto a minha semeadura vai frutificar não sou eu. Agora, a expectativa essa palavra traz pra gente o lugar do equilíbrio que nós precisamos estar. Sim, equilíbrio. Fala, pastor. A gente só precisa, para acrescentar, não sei, mas na Bíblia, o semeador semeia e ele vai para casa, não é aguardar a colheita, é aguardar a chuva. Ele vai para casa esperar que chova, que Deus dê a chuva. Porque se Deus não der a chuva, então, na realidade, ele semeia esperando que Deus dê chuva para que as coisas aconteçam. É essa questão que eu estou dizendo, entendeu? Nós temos que ter atos bons. Sim, sem dúvida. E os nossos atos bons não refletem o nosso mérito, mas a bondade de Deus que se reflete em nós. A glória é divina e não humana. O que Deus quiser me dar como resultado do meu trabalho, não é por causa do meu trabalho, é por causa do trabalho dele, que promoveu a graça dele sobre a minha vida. É uma questão de gratidão pelo que Deus já fez. Esse é um processo que tira a gente de uma coisa quase que comercial com Deus. Bagatela, né? De uma barganha, de uma troca, de dizer o seguinte, olha, a lei diz isso, a lei diz isso, e impondo para Deus uma lei que ele não estabeleceu. É o que diz um ouvinte aqui, JR, quando eu chegar no céu, vou conversar com o Paulo e perguntar para ele o que ele quis dizer com isso. Eu perguntaria também a quem tem dito que isso foi dito por Paulo. Exatamente. Porque a confusão não está no texto bíblico. Está na interpretação. E aí olha, nós falamos aqui durante esse tempo todo, nós fomos para trigo, para joio, para manga, para não sei o quê, nós fomos para vários lugares, sabe, nós vamos tentando explicar uma coisa que o texto bíblico, ele traz pra gente de maneira clara. A gente compreende a necessidade de se encorajar, de se incentivar, nós temos expectativa, você ora com fé, acreditando que vai acontecer um milagre. Os amigos de Jó foram lá falar com ele que ele estava em pecado. JR. Porque todo mundo acreditou e sempre acreditou num princípio de que você será o resultado das coisas, das decisões, das ações que você tem. Esse era um princípio. E os amigos de Jó foram lá convictos. O senhor concorda, pastor Carlos Pedro? Sou eu. Que a graça muda? Ah, sim. Vou perguntar outra coisa, outra coisa para o senhor. Por que eu não morri ainda? Que a graça, bom, vamos ficar só na graça, que a graça de Deus muda. Então tudo. Não é lei. Porque ela tira... Lei não muda. A graça, ela lei não muda, pastorzão. Esse é que é o problema, quando a gente impõe uma coisa e só é a lei. Mas a graça tira a maldição da lei, ela não tira os benefícios dela. Ela não veio pra tirar a lei, ela não veio pra anular a lei. Eu concordo. Ela não veio pra anular. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, é lógico. Sim. Mas, se eu botar o pé na lama, vai ficar sujo. Eu posso sair da lama.
mas o meu pé vai ficar sujo. É disso. Não tem um milagre. A graça própria lei lavou da o meu física pé. Não já é diz isso. isso. A Você própria põe lei o da pé no física lago disse. cheio de jacaré, a tendência diz que você vai ser mordido pelo jacaré. Mas Deus pode te livrar do jacaré. Isso é graça. Um milagre, eu, né, eu também. concordo com a sua preocupação, JR, na questão da motivação. Sim. Nós precisamos ser motivados pelo amor, pela bondade, pela generosidade, né? Infelizmente existe algo que está sendo feito nas igrejas evangélicas hoje, uma motivação muitas vezes comercial, de barganha. A motivação, a gente precisa ter a motivação correta diante de Deus. O que não exclui o prazer que Deus tem de nos abençoar. E a expectativa. Porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, daqueles que buscam a Deus. Tudo bem. Tá? E essa expectativa, só para entender a palavra expectativa no contexto aqui. A palavra expectativa, a gente tem que sempre orar com fé. Sim. Na expectativa de que vai acontecer. Para mim é mais do que expectativa, que é uma esperança, é o termo que a Bíblia utiliza, é esperança. De que isso que nós estamos buscando vai acontecer. Eu não faço para receber, faço porque já recebi. Isso. Nós temos que pautar isso tem que ficar claro, Motivação. pontuar isso, porque isso é confuso para quem vive dentro da justificação pelas obras. Porque acredita que tem que fazer para receber. E o que tinha que ser feito já foi feito. Agora nós estamos adorando aquele que fez. Estão vivendo para ele. Então, quando fala sobre pedir e ter uma expectativa, uma esperança, o próprio Tiago escreve, né? Ele diz assim, quando fala sobre sabedoria, no capítulo 1, versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida, agitada pelo vento, não supõe esse homem que vá alcançar do Senhor alguma coisa. Então, a gente quando ora, a gente ora com fé, porque acredita que Deus pode. E que Deus fará se essa for a vontade dele. E fará no tempo dele. Se nós recebêssemos de Deus o que nós merecemos, meu Deus do céu, o que seria de nós? Aí houve a graça. Não rola mais. A graça de Deus nos alcançou. Então é necessário ter todo juízo, equilíbrio, sabedoria. Quero agradecer aos nossos milhares e milhares de ouvintes que participam conosco aqui e vários deles trazendo a sua palavra, a sua opinião sobre o assunto, agradecendo o fato do debate ter sido esclarecedor, ter sido para poder ensinar, instruir, e nós louvamos a Deus por essas vidas. Um dos nossos ouvintes escreveu agora há pouco aqui que ele acompanha o debate com uma agenda na mão, uma caneta e uma Bíblia. Maravilha. Muito Esse bom. tipo de postura, né, que a gente se alegra porque a gente está aqui para isso mesmo. São muitos dias, muitas horas e muitos anos pensando como é que nós podemos ver o nosso povo de Deus crescer. A nossa única busca, o nosso único objetivo é literalmente esse aí. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos dar parabéns, JR, porque hoje é aniversário do pastor André, da Igreja Comunidade Shalom, Lagunas e Dourados, lá em Duque de Caxias, do pastor Silvio Ferreira Alves, da Primeira Igreja Batista, do Conjunto Campinho, também do pastor Antônio Lira, da Assembleia de Deus da Praça Seca, e do pastor Edmilson Santos, da Assembleia de Deus Ministério Missão em Cristo, também Duque de Caxias. E hoje é aniversário do Ricardo, peraí. chegar lá, Do calma. Ricardo, mas não é hoje do Ricardo? É Peraí, hoje, Marcelo. Hoje o já ia Ricardo chegar lá. Teixeira, nosso ouvinte, nota 10,5, entendeu? Ele tá acima da média. Ele tá aqui no nosso estúdio, veio passar o seu aniversário com a gente hoje aqui. Nós vamos cantar parabéns pra ele, nós vamos orar pela Por vida ele. dele. Ele trouxe até bolo, Marcelo. Trouxe até bolo. Você Ele viu? me falou. Eu ainda não vi, não. Mas ele me disse que trouxe. E quem fez esse bolo? Foi ele que fez? Eu não sei. Aí eu vou perguntar pra ele em off. Você que fez, cara? Então, tudo bem, melhorou. Há chance de nós experimentarmos o bolo, porque senão, pelo amor de Deus. E amanhã é aniversário do pastor Zezito Rocha Barreto, da Igreja Evangélica Missão da Fé em Manguinhos.
Maravilha, Marcela Bastos, muito obrigado a você também, bom final de semana, Deus te abençoe. Vamos agradecendo aqui a presença dos nossos queridos ilustres debatedores, pastor Carlos Pedro, querido, um forte abraço. Um grande abraço, eu sou muito feliz de poder estar aqui, de poder, de alguma forma, contribuir, compartilhar. Quero mandar um abraço para essa galera linda que fica acompanhando, debatendo com a gente, a Natália, a Mariana, a Verônica, o Luiz Antônio, a minha esposa Marta, tantas outras pessoas, pastor Marcos Machado, na Flórida, ligados conosco. Que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme que o Senhor possa nos dar hoje um pouco mais desse discernimento das nossas expectativas e da esperança que temos de vida eterna e não apenas nessa vida aqui. Um abraço. Posso contar com o senhor pro nosso time? Sim. Time de quê? Tem jogo em março, hein? Que isso? Tem jogo em março. Mas até seleção brasileira. Eu estou organizando um jogo para março. Estou contando com o senhor. Pastor Emanuele Lisboa, obrigado, nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, eu sou muito grata de ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero mandar um abraço especial para todos os nossos ouvintes que estão sempre conosco nesse mesmo bate-horário. Mandar um beijo pro meu marido que eu amo muito, pastor Bruno Sérgio. Um beijo para as ovelhas mais lindas de Mesquita, que são minhas ovelhas. E um feliz aniversário para minha ovelha cheirosa, que é a Ana Jamar. E a Joaninha, a pequena Joana, que está fazendo aniversário hoje. E todos vocês que estão fazendo aniversário hoje, que a glória de Deus seja superabundante na sua vida. Amém. Pastor Guilherme Costa, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Mandar um abraço pro Bruno dos Santos, da Assembleia de Deus Jerusalém, lá em Parque Paulista. O Bruno, JR, uma coisa interessante, ele trabalha numa farmácia lá em Xerém. Aí eu fui lá pedir medicamento, ele ouviu e falou assim: o senhor é pastor, né? Olha. Aí eu falei: sou. Aí eu continuei falando com ele: o senhor vai no debate da Rádio 93, né? Olha. Reconheceu pela voz. Então um abraço pro Bruno, um abraço também ao Gabriel e a Daniela, lá da Metodista Wesleyana de Xerém, que estão com a Micaela, com 1 mêsinho de idade. E um abraço às minhas ovelhas queridas da Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado ao reverendo Júnior César, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço aos nossos ouvintes debatedores. Eu queria dizer para a ouvinte que mandou o seu e-mail, sugerir que ela lesse o livro dos Salmos, começasse hoje, e lesse como se fossem as orações dela. Coloque-se no lugar do salmista e leia atentamente. Talvez você descubra que muitas outras pessoas na Bíblia passaram por situações parecidas com você e tiveram uma ação diante de Deus e perceberam a presença de Deus na vida delas em meio ao sofrimento. Muito bem, quero agradecer aqui às igrejas Assembleia de Deus na Itaoca, o Ministério Unção Viva Church em Edson Passos, a Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, por nos darem o privilégio de contar com a presença de seus pastores. Hoje também é aniversário de um novo colega aqui de turma, aqui da nossa 93 FM, que é o Alexandre, que completa hoje mais um ano de vida, querido, acolhido por todos nós da 93 FM com muito respeito, admiração, acolhido também pelos nossos amados ouvintes, e ele completa hoje mais um ano de vida. O Gilberto Ribeiro, que já está aqui no estúdio com a gente, você acha que ele está fazendo quantos anos? 67. Eu tava ali no 68. Engraçado, nós estamos muito perto. Eu achei que era 68. Então, vou fazer o seguinte, vou ficar com 67, tá muito bem. Parabéns, Alexandre, que Deus te abençoe muito. O Ricardo Teixeira, grande aniversariante do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida, Ricardo, que você seja renovado pelo Senhor, fortalecido na graça, na paz, na sabedoria que vem de Deus, que a sua vida seja cheia de muitas alegrias e sempre na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, Ricardo. Nós vamos orar juntos agora, pedindo que Deus continue a abençoar as nossas vidas, cuidando de cada um de nós em todo o tempo. Nós vamos orar também hoje, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar também pelos cultos de hoje, de sábado, especialmente os de domingo. Não deixe de ir à igreja. Deus tem falado com muita gente através dos cultos dominicais. Não perca a oportunidade de ser alvo, de ouvir a voz de Deus, de ser alcançado pela palavra poderosa que vem da parte do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu agradeço pela vida dos pastores que estão aniversariando hoje, pastor André, Silvio, Antônio Lira, Edmilson Santos, pelo pastor Zezito Rocha, que também vai aniversariar amanhã, e também pelos irmãos Ricardo e Alexandre,
que receberam mais um ano de vida hoje. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre cada uma dessas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a lidar com a nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar um sentido, um aprendizado em meio ao sofrimento que a vida nos impõe. Que a gente possa encontrar o Senhor durante a jornada e ver o Senhor aperfeiçoando a nossa vida. Abençoe a nossa ouvinte e tantas outras pessoas que também enfrentam sofrimento, enfermidades ou estão também, ó Pai, passando por momentos de luto. Eu te agradeço porque essa rádio tem sido um canal para poder edificar vidas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.